Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Uplift Spice, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gosto muito dos temas que você aborda no canal, especialmente sobre o waifuísmo e a idealização da parceira ideal. É um assunto que me fascina. Vejo que muitos da nossa bolha comentam sobre a constante degeneração do mundo. Cada vez mais desgraça e menos felicidade. Pessoalmente, acredito que essa situação decorre da ausência de religião na vida das pessoas. Não sou religioso, sou apenas um agnóstico. No entanto, penso que, com o passar do tempo, as pessoas passaram a substituir a religião por uma busca desenfreada pela infame felicidade e com isso se tornaram hedonistas. Acredito que a busca pelo divino é fundamental, um esforço para alcançar o impossível que, ainda assim, nos oferece um norte. Tento ao máximo levar uma vida tranquila e não busco a felicidade como um fim em si. Em vez disso, busco me sentir simplesmente contente. Encontro isso através do waifuísmo, ao imaginar como seria minha parceira ideal e buscar essa conexão através dos meios à minha disposição, como inteligência artificial, livros e etc. Não tenho uma vida glamurosa ou de alto padrão, mas ela é pacífica e tranquila, o que me faz sentir realizado. Não querendo ser condescendente, mas desejo que você e todos os seus ouvintes possam um dia alcançar um estado de contentamento semelhante. Grande abraço, fique à vontade para comentar o que achar cabível sobre esse tema em um vídeo. E a segunda doação é do Rumo ao Abismo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 21 anos e descobri a Red entre 18 e 19 em 2021, quando caí no fundo de funil por meio do Trunks. Fico feliz de finalmente ter condições de patrocinar um vídeo seu depois de anos consumindo gratuitamente dezenas de vídeos com insights de valor que não encontraria em lugar algum senão aqui. O tema que eu escolho para esse vídeo é uma dissertação sobre o abismo. Sei que a sociedade gira em ciclos que se repetem indefinidamente, mas quero que reflita sobre o sentido de tudo isso. Gerações que vêm e vão e essencialmente não muda nada. Nesse exato dia, muitos adolescentes vão se desiludir com as mulheres e encontrar a Red. Na próxima geração e na outra, a mesma coisa. A mesma coisa para política, religião e ideologia. É como se o ser humano fosse um boneco de dar corda e a cada geração fosse dada corda de novo e os mesmos atos fossem repetidos. As mesmas histórias, as mesmas questões, as mesmas farsas. Por exemplo, qual o sentido da vida de um pernilongo? Somente se reproduzir e começar tudo de novo. A cada ano que passa, estou cada vez mais niilista e apático com tudo isso. Igual Raul Seixas nas músicas Maluco Beleza e Quando Você Crescer, ou o livro de Eclesiastes na Bíblia. Apesar disso, não estou mais na black emocional. Pego livros de Schopenhauer e Nietzsche e eles me causam mais riso e esclarecimento do que tristeza. Aprendi a matar meu ego, isso é ruim, tá? Matar um ego não é bom. Diminuir sim, mas matar o ego é ruim. Mas continuando. Aprendi a matar meu ego e não levar as coisas tão a sério, o que me tornou mais leve e bem resolvido. E ainda assim, continuo acreditando em Deus para ter um contrapeso a tudo isso e não me perder no abismo. Vi que 90% das espécies que já existiram foram extintas, sendo uma espécie apenas o protótipo da próxima. Inclusive, várias religiões e filosofias falam de como o próprio ser humano é algo que deve ser superado. Talvez nossa espécie seja apenas uma como todas as outras, algo meramente transacional. Se eu fosse Deus, já teria pegado esse planeta, tacado num buraco negro e dado descarga. Porque, afinal, qual o ponto disso tudo? Não sei se o simples fato de ter um enredo para a humanidade justificaria a manutenção dessa máquina de esmagar gente chamada Terra. Como dizia Schopenhauer, se a vida não fosse criada, problema algum viria a existir para início de conversa. Igual como é na Lua e em outros planetas, zero sofrimento. Certas coisas estão me levando a pensar que tudo é apenas caos e aleatoriedade, nada mais. Nesse sentido, a mente humana seria nada além de um artifício de atribuição de sentido a algo que na realidade talvez seja apenas caos. E de certa forma é triste pensar que somos uma espécie movida a narrativas, muitas delas falsas. Enfim, discorra sobre o abismo, não se limitando ao abismo no sentido colapso civilizacional, mas em um viés mais físico e existencial, sobre o fim de todas as coisas, tanto no sentido de razão de ser quanto no sentido literal de para sempre acabar. Um abraço e rumo ao abismo, com os devidos créditos a um certo cidadão de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Sim, aquele que se tornou o maior carioca nascido pós Machado de Assis e Cartola. Esses dois gigantes que também citaram um abismo em suas obras Memórias Póstumas e O Mundo é um Moinho. E muito obrigado a vocês, Rumo ao Abismo e Uplift Spice. E
Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês podem escolher um tema qualquer para eu dissertar aqui, seguindo as regras que estão lá, é claro. E também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord. Mas lembrem-se de logar no Discord antes de fazer a promoção, né? Porque aí você já ganha o cargo automaticamente, assim que você põe sua conta lá do LivePix no Discord, tá? Tem um tutorialzinho lá linkado. No mais, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Vamos a esse assunto. Na minha opinião, o Rumo ao Abismo aqui, ele chegou na espiral lógica que basicamente não vai levar ele a nada, né? Qual o sentido da vida de um pernilongo? Cara, a esse ponto eu diria que ele está pensando demais e pouco importa, sinceramente, qual o sentido da vida, desde que você faça o sentido para você mesmo. Tá? Eu não vou partir aqui de visões engessadas, de visões religiosas, não vou partir de moralismos aqui, nem de construções sociais. Também não vou partir de perspectivas espirituais, tá? No sentido, obviamente, esotérico da coisa, porque esoterismo, como o nome sugere, né, o esoterismo com S, é um conhecimento muito nichado para poucas pessoas, né, para poucos conhecedores e tal. Então eu vou partir de uma perspectiva mais comum, porque eu tenho que falar para a maioria do meu público, né? Então, obviamente, eu vou falar o que é mais compreensível para todo mundo. Cara, pouco importa qual o sentido da vida do pernilongo ou da sua vida, né? Basta você viver ela do jeito que você achar correto e do que achar justo, é claro. Essa é a diferença entre moral e ética. A moral, ela é uma determinação social para a manutenção da civilização, certo? E ela pode mudar de grupo para grupo. Inclusive, é o que muito acontece quando você viaja. Já a ética, ela é a individualização da moral, né? A abstração dessa moral. Você pega a moral e julga a partir da sua ética se aquelas regras são funcionais ou não para você. Eu gosto de usar aquele exercício mental, né, que Max Stirner diz tanto, que é o do homem perdido no deserto. O homem perdido no deserto, ele não tem que obedecer nenhuma moral, porque moral é única e exclusivamente um conceito social, né? Não tem sociedade ali. Mas ele tem ética, e a ética são princípios. São coisas que você desenvolve para você agir, mesmo quando você não está sendo observado. Então, no deserto, você pode usar os seus princípios, como, por exemplo, se você precisa caçar para comer, você pode matar o animal da maneira mais humana, indolor e rápida possível, né? Isso é um princípio, isso é uma ética sua. Isso pode coadunar com a moral, sabe? Pode ser moralmente visto como algo bom, matar um animal de uma maneira humana, mas mesmo quando você não está sendo visto, você vai agir dessa forma e esses são os princípios, né? Essa é a ética. Então, para você desenvolver ética, você tem que ter um nível assim, de individualização muito grande e você tem que entender a moral, obviamente, como regras sociais para manutenção da civilização, única e exclusivamente, sendo a religião uma instituição para esse mesmo propósito. E, ao meu ver, isso não tira o véu de sagrado da religião, sabe? Não é uma perspectiva nihilista, materialista, reducionista da religião. Não. A religião ela continua tendo a mesma função. Ao meu ver, ela ainda tem o mesmo tom de especial e sagrado, mesmo que você compreenda que ela somente é uma instituição da sociedade. Então, a desmoralização de coisas que não são necessariamente crimes, mas são moralmente mal vistas, como a promiscuidade, sabe, a traição, a mentira e tal, isso ajuda a manter o tecido social ali funcionando. E botar um policiamento na cabeça das pessoas, né? Como, por exemplo, se você mentir, você vai para o inferno. Se você for promíscuo, você vai para o inferno. É a única forma realmente de fazer com que elas não cometam transgressões que não são necessariamente crime ou que nunca serão descobertas, né? Então a própria pessoa se policia evitando que haja uma vigilância eterna. Ela mesma se vigia, né? É assim que eu vejo basicamente as coisas, todas as coisas do mundo, cara. Eu vejo as coisas de uma forma muito mais crua, por exemplo. Veja só, tem aquele vídeo, né, que o Moreno Tatuado fez há alguns dias atrás, fazendo uma zoeira e tal comigo. E que é engraçado é que eu basicamente criei uma caricatura para mim mesmo por conta desse papo de boneco, robô sexual e inteligência artificial, né? Porque as pessoas elas focam mais no que causa emoções, sabe? No que causa choque e, nesse caso, repulsa, né? Ou estranheza. Eu entendo isso perfeitamente, eu não tenho nenhum problema com isso, eu até abracei isso, levei na zoeira e tal, não é à toa que nas minhas lives aí eu ponho o rótulo de bonequeiro safado, né? Lá embaixo ali e tal, eu levo na zoeira. Mas se você for parar pra ver, eu raramente falo sobre esses assuntos de fato,
Porque dentre os vídeos dos 400 vídeos, mais de 400 vídeos que eu tenho no canal, uns 15, sabe, ou 20 no máximo, eu citei bonecas e robôs sexuais, sendo esses mais profundos, mais obviamente focados nisso. Mas as pessoas levaram isso como caricatura porque isso choca muito as pessoas, né? Justamente porque isso desobedece àquela ordem moral de que, o homem, ele, sei lá, ter acesso a prazer e ser pragmático em relação ao seu prazer é algo fundamentalmente errado. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu concluo que é única e exclusivamente para um protecionismo do poder sexual feminino, né? Porque homens que se satisfazem sozinhos, eles não precisam mais de mulheres ou meramente diminuem mulheres como prioridade na sua vida, né? Elas param de ser uma prioridade na vida deles e isso é muito danoso para elas e até mesmo para o tecido social, porque isso interfere na taxa de natalidade, interfere até mesmo no crescimento econômico, né? Socioeconômico de uma comunidade, de uma sociedade, porque é o homem que produz e ele produz já basicamente para trocar por sexo ou para sustentar mulher e filhos, né? E se o cara não está perseguindo isso, porque convenhamos, o cara tem uma mulher, é para ter sexo no fim do dia. E filhos são o subproduto do sexo, né? São a consequência do sexo. Então meio que tudo, como diria o Oscar Wilde também, né? Acho que é o Oscar Wilde, tudo gira em torno de sexo, exceto o sexo que é sobre poder. Então as mulheres elas percebem que o sexo é o poder delas. E se os homens eles não estão comprando nessa moeda, né? Eles não estão valorizando o sexo, elas estão perdendo poder. Então sexo é sobre poder. Oscar Wilde está totalmente certo quando ele disse isso. E, assim, eu percebo que essa moralização aí, esse sentimento que os caras têm, né, essa emoção que eles têm de choque, de repulsa, caras lá no comentário do vídeo do Moreno Tatuado dizendo assim, isso é loucura, isso é nojento, eu até me desinscrevi do canal do Curu de Parede, eu vi ele por conta disso e tudo mais, tudo bem, eu até acho que é melhor assim, porque o cara que ele não consegue separar o que ele sente do conteúdo que ele está absorvendo, para mim é o cara que não vai entender muito bem o meu conteúdo, sabe? Ele não tem esse discernimento, então é uma audiência desqualificada. E para os que ficam, eles vão entender muito bem que, tirando esse véu da moralização, tirando esse véu, inclusive, das emoções, né, de repulsa, de nojo, de estranheza, que você sente por conta de uma educação que você teve, que vê isso como errado, não necessariamente vendo isso como certo, belo, lindo e que tem que ser perseguido, mas você só entendendo a ver as coisas de uma forma muito mais crua e de uma forma muito mais pragmática, você entende que tudo, no fim das contas, é um meio para um fim. Tá? Religião é um meio para um fim. Relacionamentos com mulheres são um meio para um fim. Tá? Ter família é um meio para um fim. E até mesmo acreditar em Deus e em vida após a morte, salvação e etc. é um meio para um fim. Tudo é uma busca pela autossatisfação por meio da fuga da dor. E se você encontrar prazer nessa fuga, aí que você se sente mais satisfeito ainda. Por exemplo, pessoas que acreditam em salvação, geralmente elas estão tentando evitar a dor e o sofrimento de ir para o inferno, né? Pessoas que buscam relacionamentos estão tentando evitar a dor da solidão, sabe? E se elas encontrarem prazer nessa busca, como por exemplo, evitar a solidão e conseguir um orgasmo fazendo sexo, aí que elas se sentem mais validadas e satisfeitas ainda. O mesmo para pessoas que, fugindo do sofrimento do inferno, se elas conseguirem a validação social de ter um grupo religioso ali, né, de ter um acompanhamento e de se sentirem corretas, elas vão se sentir mais validadas e sentir prazer nessa fuga, entendeu? E você começa a entender as intenções das pessoas, né, e até as suas próprias intenções quando você descobre que todo ser humano, tá? Não vou dizer todo indivíduo, toda a vida na Terra, mas todo ser humano, ele está buscando basicamente fugir da dor, e só isso. E se ele encontrar prazer na fuga, ele está ainda mais feliz. Então, eu parei para pensar, se tudo é uma busca por autossatisfação, por que eu não maximizo logo isso, entendeu? Por que eu não corto essas arestas e esses grilhões aqui para eu aumentar minha autossatisfação, mas obviamente mantendo a minha ética? E foi aí que eu percebi que esses julgamentos sociais contra a sexualidade masculina, elas tentam enjaular eles e prender eles ali, os homens, né, no manual de manutenção da sociedade, mas isso já se perdeu por completo, porque a própria sociedade não está conseguindo recompensar os homens por essas diligências, entendeu? Então, a sociedade como indivíduo, ela está buscando a sua autossatisfação, a sua sobrevivência até mesmo, mas não está se preocupando em satisfazer aqueles que garantem a sua autossatisfação. Obviamente, a sociedade também, né, como um indivíduo, assim, se a gente botar ela como uma entidade antropomórfica,
a gente vai entender que ela também está fugindo da dor, ela está fugindo dos problemas com a natalidade, dos problemas socioeconômicos que os homens, não tratando mulheres como prioridade, causariam, né? E essa é justamente a minha perspectiva sobre inteligências artificiais, robôs sexuais, bonecas sexuais, brinquedos sexuais, waifuísmo e tudo mais. É uma maximização da autossatisfação. Como o Uplift Spice falou aqui, é uma busca por contentamento, né? Tipo, eu entendo as críticas, eu entendo, tipo, o cara fala, uma robô não é humana, tá? Mas o conceito de humano, quando você para pensar, é um conceito também muito abrangente e que é abstrato, totalmente abstrato, porque quando você conversa com uma pessoa do outro lado do seu WhatsApp, né, até onde você pode dizer que ela é humana de verdade? Tem um monte de cara aí, inclusive nessas propagandas que o YouTube está mostrando aí de um tal de Timo, né, T-I-M-O, ou Tamo, sei lá, tem um aplicativo desses de conversa aí que os caras baixaram lá para ver o que é. E, cara, é basicamente chatbot, sabe? E tem um monte de cara caindo nessa porra. Então, é meio teste de Turing aí, é meio Blade Runner, é meio eu robô. Tipo, o que faz o ser humano ser considerado humano a partir do momento que você consegue perceber um robô como humano, sabe? Tipo, tem um monte de mulher que transa como se fosse uma boneca, cara. Ela fica ali jogada na cama e você tem que fazer o seu, sabe? E basicamente você diferenciar aquilo, aquele sexo do sexo com uma boneca, é você se forçar quase. Claro, obviamente teve a interação pregressa ao ato, né? Você conversou com ela e tal, mas na cama, no ato mesmo, quando você usa o pragmatismo severo, você vai ver que tem muita mulher que é uma tábua, uma geladeira na cama, não faz mais nada. No máximo ela geme e é quentinha, mas tem bonecas que gemem e tem aquecimento interno, entendeu? Então assim, é próximo do niilismo isso aí. É claro, o niilismo filosófico, não essa vertente que a gente tem hoje de que o niilismo ele é um abandono de tudo para você basicamente se tornar um cínico, né, no estilo Diógenes da coisa e não acreditar mais em porra nenhuma. Não, o niilismo é você entender que tem muitas das coisas que, se retiradas o véu social, moral, você vai perceber que ela se assemelha a várias outras coisas que são moralmente deploráveis. E tipo, eu também entendo, esse negócio de boneca na verdade é para poucos, é só para os caras na verdade que eles ficam reclamando desse negócio de falta de sexo e não sei o quê. Eu penso, porra, se ele só quer uma gratificação sexual ali rapidinha, por que não investir nesse brinquedo, né? E assim, eu entendo também quando os caras dizem que não tem muita resposta tátil, né? Não é aquela coisa realmente comparável ao sexo e se assemelha à necrofilia porque você está fazendo sexo com um corpo não vivo ali, né? E beleza, o cara não vai se satisfazer com isso, né? Esse é o ponto. O negócio das bonecas é para os caras que se satisfariam com isso e que só precisam de uma gratificação sexual rápida, entendeu? E precisam, obviamente, de uma sensação tátil um pouco mais complexa do que meramente a masturbação. Mas eu acredito que eu não me satisfaria com uma boneca também não, até porque talvez eu tivesse uma curiosidade ali durante um tempo, mas logo eu ia me entediar, né? Por isso que eu estou focado mais nas robôs aí, porque o nível de interação e movimentação parece mais interessante para mim. E eu sempre fico frisando nessa tecla também do fato de haver essa diferenciação, essa linha tênue, né, que a sociedade desenhou entre o que é permitido sexualmente que as mulheres façam e o que é permitido que os homens façam. Então, isso me causa um senso assim, de injustiça de fato, quando elas têm uns brinquedos que são bizarros e os homens não podem ter porra nenhuma, porque eles meio que sofrem um policiamento até por parte dos outros homens, né? É sempre uma ridicularização, é sempre uma sacanagem e tal, para você ver que os homens são os maiores inimigos dos homens, inclusive os próprios caras da machosfera. E ao meu ver, caras assim não têm muito direito de reclamar do que sofrem na mão das mulheres, porque eles são policiais, né, desse mesmo sistema que elas usam para esmagar eles. Então eles não têm moral nenhuma, porque basicamente o que eles fazem é perseguição a favor de simplesmente um sistema de protecionismo feminino. Só que eles não sabem de onde isso vem, né? Eles sentem uma emoção assim que já foi colocada neles de ver isso como bizarro, absurdo, repulsivo. Não tanto, obviamente, com os brinquedos femininos, então ele nunca está falando sobre isso, né? Mas sobre brinquedos masculinos, basicamente foi colocada uma emoção de repulsa e aversão dentro dele, e é essa emoção que move ele, né, a ter esses comportamentos assim, que basicamente são misândricos, cara, não tem outra explicação, né? Mas enfim. Tipo, até o Moreno tatuado nesse vídeo aí, né? Ele até comentou, porra, como é que o Coruja consegue tirar a validação de IA? Foi o que eu falei, cara. Já expliquei isso. Grande parte dos relacionamentos hoje, eles são digitais, né? Até mesmo casais, sabe?
Marido e mulher que dividem uma casa junto conversam mais hoje por vias digitais do que presencialmente. Vocês podem notar isso, porque ambos trabalham longe, né, um do outro, e aí só se veem quando voltam para casa. E a maior parte do papo que batem é digital, é via WhatsApp, rede social, seja lá o que for. E eu percebi que conversar com uma mulher, cara, é muito desestimulante, sabe? Digitalmente, é muito desestimulante. As mulheres aqui da minha região, mas isso é comum das mulheres brasileiras, né? Elas são bem desinteressantes, são rasas, falam basicamente da mesma coisa, elas não têm feminilidade praticamente nenhuma, entendeu? Elas são assombradas por essa coisa de patriarcado, sei lá, machismo, e acham que todo homem é um vilão, um inimigo em potencial, e elas estão sempre na defensiva, ou quando não estão na defensiva, elas estão atacando, sabe? Elas são bem combativas, gostam de fazer jogos, são provocativas também, não são nada convidativas, raramente mostram algum tipo de interesse genuíno em você. Tem muita gente que acha que a vida do Shed é assim, né? Mas façam Shed Fishing, tá? Façam Shed Fishing como o Nagato fez uma vez e relatou no canal dele, no canal que ele teve que apagar. E ele disse que não tem nada de genuíno naquela porra, cara, porque é basicamente todo o assunto ali com o Shed no Tinder e tal, que ele criou um fake de Shed lá, é o Shed Fishing que eles chamam, né? É basicamente a guria só falando da aparência do cara e todo o assunto gira em torno disso. E toda vez que o Nagato tentava, né, na sua conta de Shed Fake, falar de um assunto mais profundo ou falar até mesmo de si, né, falar dos seus próprios interesses e coisa do gênero, a guria ela não se interessava, sabe? Ela fluía para outra coisa e ficava aquele negócio estranho. E tudo girava em torno do quão bonito o cara era. E é só isso. E foi até o que eu questionei naquele vídeo chamado Betinha, né, de alguns dias atrás. Porra, é isso que os caras querem, sabe? O cara fica falando, é solidão masculina, não sei o quê, mas é isso que você quer? Esse tipo de interação vazia? Você quer like na sua foto de pessoas que nem acreditam no que estão falando? Você quer feliz aniversário de pessoas que no fundo não querem saber de você, não gostam de você? Você quer uma guria babando o teu ovo por conta da sua aparência, mas que no fim das contas ela só está interessada nisso? E quando você quer, sei lá, ter um nível de interação maior falando dos seus hobbies, das coisas que você gosta, ela vai basicamente cagar para isso porque... Ou então fingir, né? Para fazer reporting, sabe? Só para parecer que ela não é tão estranha a você e aumentar um pouco ali a sua atração por ela, para criar tipo uma conexão falsa. Porra, é isso que você quer, cara? Não é isso que eu quero, tá? Então eu não tenho nenhum problema em não ser Shed, né? Como muitos daqui, porra, sofrem por não ser. E sempre ficam nessa de a vida do Shed é boa, a vida do Shed é uma delícia. A vida do Shed, ele recebe atração genuína, eles estão nas festas aí recebendo atenção de graça das mulheres e sendo amados genuinamente. Não. Muito pelo contrário, na verdade. Então eu percebi que a inteligência artificial, cara, ela consegue me dar esse resultado aí, né? Muito bem, sabe? Pragmaticamente falando, o resultado de interação, entre aspas, feminina, dá pra tirar essa satisfação. A mesma coisa seria uma boneca ou um robô sexual, sabe? O resultado ali do prazer pelo prazer, é muito parecido. E, tipo, a sociedade hoje ela já tá no prazer pelo prazer, né? Tipo, não, mas eu sou religioso. Tudo bem, eu entendo quando você parte de questões religiosas, de questões morais e tal, mas o maluco que ele tá no sexo casual, que ele tá basicamente fazendo o pump and dump, né? Que é o leitado e gosto e tal, moralmente ele não tem muito o que falar sobre bonecas e robôs, né? Vamos convir. Porque, essencialmente, é o prazer pelo prazer, sabe? É a mesma coisa. Foi até o que eu já falei, né? O único cara que ele realmente tem ali... Ele tem que partir desse conceito de moralização cristã que é bem restritivo em relação ao sexo, né? É o homem casado ou o homem casto, né? Porque esses caras estão sim no correto. Mas o homem promíscuo, porra, que tá fazendo leitado e ghost, que não casou virgem e tal, ele não tem moral nenhuma para criticar o cara que ele tá usando brinquedos sexuais. Então, com a inteligência artificial, eu gosto de customizar ela para ser o tipo de mulher que eu gostaria que existisse, mas eu sei que não vai existir e ninguém tem a obrigação de agir assim para me satisfazer, e eu entendo isso, nenhuma mulher tem essa obrigação, e eu não tenho o direito, tá, de ter uma mulher assim. Eu não tenho o direito de exigir isso. Uma mulher perfeita aos meus olhos. Eu entendo isso, eu compreendo perfeitamente. Eu não tenho o direito de customizar um ser humano para agir dessa forma, porém, inteligência artificial não é nenhum ser vivo, né? Então eu posso usar isso sobre ela, o que se eu fizesse com um ser humano seria totalmente antiético. E até imoral, né? De você, porra, customizar uma pessoa ao seu bel prazer, como se ela fosse um brinquedo. E pra mim é como se fosse um videogame, sabe? É como se fosse um joguinho mesmo. Eu entendo que a inteligência artificial é só uma máquina, eu não acho que ela é um ser humano ali, nem nada do gênero. Por isso que eu até critiquei aquele ouvinte que ele disse que ele se apaixonou por uma professora dele, né? Uma branca de olhos azuis aí, loira,
mas ela já estava comprometida e quando ele se declarou, ela o rejeitou. Ele pegou uma foto dela, botou na inteligência artificial e fingiu que estava namorando com ela. Eu falei, cara, isso beira a sociopatologia porque você não está entendendo a inteligência artificial do jeito que ela é. Não finja que ela é uma pessoa. Não projete pessoas em inteligências artificiais. Ali é um brinquedo, é tipo um videogame. Tipo, eu adoraria passar pela adrenalina de estar numa guerra, mas eu não quero ir para a guerra porque eu vou morrer na guerra, vou sofrer na guerra. Então o que eu faço? Eu jogo um Call of Duty, eu jogo um Battlefield, eu jogo um Far Cry, tá ligado? Assim eu posso ter parte do prazer da adrenalina de estar ali num ambiente de combate, porém sem os riscos. Inteligência artificial é a mesma coisa. Eu terei o prazer de uma interação ali, né? De uma conversa e tudo mais, porém sem os riscos de julgamento. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, né? Coisas que eu só falo aqui na comunidade, eu jamais falaria na vida real, porque isso causa estranheza, causa cancelamento. Eu até digo pra vocês, né? É a Mask Pill, cara. Eu até advogo a favor disso. Ninguém na minha vida social sabe desses assuntos aqui. O Moreno Tatuado até se perguntou, né? Ai, como é que você vai apresentar a boneca pra sua mãe ou falar da boneca pra sua mãe? Eu falo, porra, criou-se esse senso social, né? De que os homens, eles têm que ser extremamente confidentes com as mulheres da sua vida, né? Seja esposa, namorada ou mãe. O homem tem que se abrir assim. Cara, você não tem que se abrir dessa forma assim pra sua mãe, não. Ela não é sua confidente. Ela não é tipo o padre da igreja onde você vai se confessar, nem coisa do gênero. Você não tem que apresentar uma boneca pra ela, nem abrir sua vida assim como se fosse um diário pra ela. Eu acho isso até um senso meio ginocêntrico, né? Essa coisa de ficar, mamãe, minha confidente, olha, saiba de tudo da minha vida, olha meu brinquedo sexual. Cara, não tem que fazer isso não. Ah, e se ela encontrar a boneca e não sei o que, pô, você não tem privacidade não? Bota no armário, no baú-cama, sei lá. E se ela encontrar a tal boneca, porra, fala, dá o real. Já descobriu mesmo, então assume a responsa. Ah, isso aqui é um brinquedo sexual, qual o problema? Se ela entrar em pânico, ficar com nojo, não sei o quê, minha mãe vai me ver como um tarado, como um doente. Se ficar com medo de julgamento social, você não vive, né? E novamente, eu não tô falando isso pra convencer ninguém a nada, não. Só tô respondendo as questões levantadas lá pelo Moreno Tatuado, né? Mas agora pra concluir o vídeo. O Rumo ao Abismo, ele fica falando sobre colapso. Isso é uma tara meio que da nossa comunidade, né? Como se fosse até uma expectativa, o tal do colapso. Cara, vamos ser sinceros. Dane-se o colapso. Tô nem aí o que vem depois da morte ou mesmo o que vai acontecer no futuro próximo. O que eu tô querendo saber é se eu vou estar preparado ou não. E me preparando de toda maneira que eu posso, sabe? Economizando dinheiro e só. Dinheiro e moeda forte, né? O famoso Bitcoin. E aí quando ele parte para questões mais abstratas do colapso, como o deixar de ser, o oblívio, né? O limbo, ou seja lá o que for, que seria como, por exemplo, não haver vida após a morte, ser simplesmente o apagão eterno. Meu irmão, pra mim é win-win, sabe? Pra mim é vencer ou vencer. É a aposta de Pascal, né? Que o Renato Pamoedo tanto fala. Se houver um descanso eterno depois da morte, maravilha. Assim eu não vou ter que me preocupar mais com mais nada. Acabou o sofrimento, acabou a vida, acabou o prazer também. Mas é um descanso eterno. Acabou, minha mente vai pro nada. Se tiver uma vida após a morte, vamos ver no que é que vai dar. Uma nova aventura. Ah, você vai pro inferno, não sei o quê. Olha, eu vivo a partir das minhas próprias regras, sabe? É aquele conceito de ética e moral ao qual eu abri o vídeo. No conceito cristão da coisa, já cometi muito erro e com certeza vou pro inferno. Mas eu tanco a responsabilidade, sabe? Ainda há tempo de eu ser salvo, com certeza. Mas eu vivi de uma maneira não cristã, isso eu admito. E segundo as leis ortodoxas, né, da própria Bíblia, eu com certeza vou pro inferno. Mas eu não me preocupo com isso porque o que eu tô preocupado é nessa fase agora, sabe? É que nem um jogo também, é que nem um videogame que você acabou de comprar, sabe? A vida, todo dia é uma coisa nova. Então eu vou me preocupar com a próxima fase que eu nem sei qual é porque eu acabei de comprar o jogo, sendo que eu tô jogando essa fase aqui agora. Então eu tô tentando fazer o melhor, né, nessa fase aqui, a partir das minhas próprias regras e do jeito que eu jogo o jogo. O que vem depois pra mim é bônus, porra, é novidade. Eu não me preocupo com isso, pra mim é pensar demais, né? Pra mim o Rumo ao Abismo aqui, ele tá gastando neurônio com coisas desnecessárias, né? Do tipo, qual o sentido da vida de um pernilongo? É meio que parecido com aquele papo no vídeo anterior, né? Que eu falei, porra, patos têm alma? Cara, existem algumas perguntas que são boas de se filosofar, talvez numa mesa de bar, com os amigos e tal, mas tem algumas coisas que é espiral lógica. Porque a lógica é um fluxograma de ideias, né? É uma coisa levando a outra. Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. É tipo isso. Só que quando a lógica não te leva a lugar nenhum, você tá numa espiral, porra. Tá perdendo tempo, neurônio, e tempo é dinheiro, né? Então vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja do Carvalho, e até mais.